Alô, galera da S1, chegando para mais um pós-jogo aqui no canal, chegando com tudo. Vamos falar um pouquinho sobre Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Flamengo, o mando de hoje foi do Nova Iguaçu, mas antes de nós falarmos sobre tudo o que aconteceu aqui nesse estádio, aqui no Maraca, peço a você que deixe o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sininho, é muito importante para o nosso crescimento contar com a força de vocês. Dito isso, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse 3-0 do Flamengo contra essa boa equipe do Nova Iguaçu, mas que hoje não foi páreo, né? Por um Flamengo muito organizado, por um Flamengo consistente. Falar um pouquinho sobre o primeiro tempo, né? No meu entendimento, até os 15, 17 minutos do primeiro tempo, um jogo bem aberto, bem agradável de se ver. O Nova Iguaçu que não mudou a postura, né? Uma equipe que gosta de ter a bola, encontrando boas transições, encontrou até boas construções também, né? Se associando com muita facilidade. Um Flamengo também chegando, né? Um jogo aberto, um jogo franco, um jogo bom, bem gostoso de se ver, né? Até os 15 e 17 o jogo foi muito isso, né? As duas equipes muito bem postadas. Não à toa, Flamengo primeiro no geral e o Nova Iguaçu no segundo estavam presentes nessa final do Campeonato Carioca. E a partir desses 15, 17 minutos do primeiro tempo, o jogo começou a virar. O Flamengo começou a se encontrar um pouco mais, tinha um pouco de dificuldade na transição dessa bola, muito lento, né? Para chegar perto do gol desse Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu muito bem postado, né? A postura que foi toda dessa equipe do Carlos Vitor, né? Os setores, defesa, meio, ataque, muito difícil para os adversários penetrarem, né? Se infiltrarem com tanta facilidade assim. E o Flamengo teve essa dificuldade. O jogo foi se desenrolando e aí veio o primeiro gol do Flamengo numa jogada muito típica do Ayrton Lucas, né? Atacando essa profundidade, atacando o espaço e sofrendo o calço dentro da área, originando o pênalti. Aí vem o Pedro e bate muito bem, deslocando, né? O goleiro do Nova Iguaçu, bola de um canto, o goleiro do outro. E a partir desse gol, eu até imaginei que o Nova Iguaçu não iria sentir tanto gol, né? Iria continuar tendo ímpeto, tendo a bola, tentando construir, marcando o Flamengo, porque é um Flamengo que propõe o jogo, seja no Maracanã ou seja fora, né? O Nova Iguaçu sentiu. O Nova Iguaçu se viu um pouco acuado, o Flamengo começou a ter um pouco mais de tranquilidade, selecionando muito mais os ataques, né? Chegando por dentro, por fora. Um Luiz Araújo que destoou um pouco nesse primeiro tempo, não conseguindo em muitos momentos executar um passe, uma finalização. Teve um passe lindíssimo do Arrascaeta dentro da área que ele poderia ter finalizado de primeira, acabou não finalizando, mas o Flamengo a partir do gol começou a encontrar mais facilidades, né? Conseguiu de certa forma chegar com muito mais tranquilidade ao gol do Nova Iguaçu, que de certa forma foi perdendo força. O Flamengo começou a chegar também nas bolas aéreas, incomodando bastante, chamar a atenção para o De La Cruz, como traz, né, uma rotação alta, como traz uma velocidade a esse meio de campo do Flamengo. Pensa muito rápido, né? Facilita demais o trabalho da Arrascaeta, colocando sempre o Arrasca numa condição de pifar esses atacantes, de achar esse último passe, até mesmo no próprio Arrasca, finalizar muitos ataques, né, muitas bolas pifadas aí pelo De La Cruz. Flamengo vai para o primeiro tempo com a vantagem. A partir daí o Nova Iguaçu esperava um Nova Iguaçu diferente no segundo tempo, né? Até comentei aqui do Maracanã, mas não vi isso, né? A postura do Nova Iguaçu, ela foi levada para a segunda etapa. Imaginei que no início, 5, 10 minutos, o Carlos Vitor iria fazer algumas substituições, mas nada. E o Flamengo voltou mais ligado no segundo tempo, muito mais atento. Um Flamengo do Tite que hoje é muito difícil, né? De você chegar, de você criar situações, porque essa marcação ela é iniciada lá na frente, né? Os atacantes, o Pedro, um Arrascaeta fisicamente sobrando, ajudando nessa marcação. Você tem o De La Cruz junto com o Pulgar que traz uma consistência, não tem elo fraco dentro dessa corrente desse meio campo do Flamengo. Fica muito difícil para o adversário transpor, para o adversário criar. São as linhas muito bem compactas. E aí o segundo tempo foi se desenrolando. O Nova Iguaçu perdeu forças, né? Fisicamente eu senti uma baixa nessa equipe do Nova Iguaçu. E o Flamengo foi, de certa forma, né, criando, né, buscando, tentando encontrar o seu segundo gol. Destacar nesse segundo tempo, se o Luiz Araújo destoou na primeira etapa, galera, na segunda não. Foi um Luiz Araújo muito mais atento, foi um Luiz Araújo muito mais ligado, escolhendo as jogadas, tomando decisões de forma muito mais assertivas, sendo um jogador bem mais coletivo, né? Ele tentou servir muito mais do que finalizar, muito mais do que buscar realmente ser o protagonista em marcar gols diante desse Nova Iguaçu. E rendeu muito mais.
né? Foi um Luiz Araújo que eu gostei na segunda etapa, fazendo o lado direito ser muito mais produtivo. Teve uma jogada que ele sai do lado direito e finaliza aqui para o Pedro, né, fazer o segundo gol. Né? Não, Cebolinha, né? Ele cruza uma bola, a bola passa na frente, o Pedro não consegue, dá o carrinho, né? Não consegue, e aí vem o segundo gol. Jogada do Luiz Araújo, uma fatiada da direita para a esquerda, acha o Cebolinha aqui na esquerda, e aí o Cebolinha, né, com a confiança que o Tite deu desde a sua chegada, conduz muito bem, e aí de forma como um garçom, né, dividido o bicho, né, com o Pedro, acha o Pedro ali no meio da área, o Pedro só cumprimenta fazendo o seu segundo gol. Um golaço, né? Metade desse gol, no meu entendimento, vai para o Luiz Araújo, que dá uma fatiada, uma inversão da direita para a esquerda, achando o Cebolinha livre. E aí o Cebolinha conduz, arrasta muito bem essa bola e acha o Pedro, como manda o centroavante colocando, fazendo o segundo gol. E a partir do segundo gol, aí de vez, esse Nova Iguaçu começou a se desorganizar, algo que eu não vi desse Nova Iguaçu ao longo de todo o campeonato. Não, uma equipe desorganizada, uma equipe dando espaço. Se o Flamengo acelerasse um pouco mais essa troca de passe, com um pouco mais de contundência, um pouco mais de verticalidade, eu acho que o Flamengo encontrava o terceiro e o quarto com muita velocidade, um gol atrás do outro. Mas o Flamengo foi muito mais lento nessa troca de passes, selecionando muito mais do que deveria os seus ataques, até pensando certamente no jogo da Libertadores, né? Porque tem Flamengo e Milionários na altitude, 2.600, 2.700 altitude, vai impactar nessa questão física, é difícil, né? Para quem jogou na altitude, né? Muitos falam que é difícil respirar, a velocidade da bola muda um pouquinho, enfim, o Flamengo, além do adversário, vai ter a altitude também contra, então certamente os jogadores começaram a puxar o freio de mão, o próprio Tite começou a comentar ali com o Matheus, né? Com o próprio o seu auxiliar, enfim, para tentar fazer as trocas, e aí começaram as trocas, né? E o Flamengo começou a, de certa forma, administrar mais diante do Nova Iguaçu, que não tinha força, né? Nova Iguaçu, Bill, Carlinhos, o Iago, o próprio Xandinho, jogadores que individualmente tiveram um destaque muito grande nessa bela campanha do Nova Iguaçu, mas perdeu muita força. O Cal fez algumas substituições, né, o treinador do Nova Iguaçu, mas não surtiram efeito. Os jogadores fisicamente não contribuíram, tecnicamente, falávamos até aqui em off, né, durante a nossa passagem aqui no Maracanã, que os bancos, né, fariam muita diferença. E do lado do Flamengo você tem Bruno Henrique, você tem o Igor Jesus, que muitos querem, né, como titulares, um Léo Ortiz, que ainda não estreou, um Davi Luiz, e os meninos, né, o Vitor Hugo, o próprio Matheus Gonçalves. No banco do Nova Iguaçu cai demais essa qualidade. Tem uma boa equipe, mas não tem um banco, né, para se sustentar na partida, para se sustentar realmente jogando num jogo de altíssimo nível contra essa equipe do Flamengo. E aí as trocas acabaram, de certa forma, né, de levar esse Nova Iguaçu realmente a tomar o terceiro gol. Num bate e rebate ali, o Pedro tenta, né, dar um chapéu, e o zagueirão, no meu entendimento, vendo daqui, eu não vi uma imagem diferente, acabou colocando para dentro o terceiro gol. O Flamengo fez o terceiro, volta a dizer, se tivesse acelerado um pouco mais, acharia o quarto gol, mas 3-0, né, está de bom tamanho. Acho muito difícil, galera, o Nova Iguaçu reverter esse placar no segundo jogo. É futebol, tudo bem, é futebol, todo mundo sabe disso, mas a postura desse Flamengo hoje não traz realmente um Flamengo que vai entrar sonolento, como foi aquele jogo contra o Fluminense, né? 2-0, o Fluminense atropelou o Flamengo. Hoje é um Flamengo extremamente ligado, é um Flamengo extremamente atento, é um Tite que tem o vestiário nas mãos, o Tite traz nessa competitividade, o Tite deixa o campo falar. Eu até falava aqui, né, com o Jonas em off, né, como os jogadores que entram do banco, eles entram ligados, eles entram atentos, a rotação lá em cima, porque esses caras que estão no banco, eles querem figurar entre os titulares, e os titulares não querem dar brecha, né? Você tinha o próprio Fabrício jogou 2 jogos da seleção. Você acha que ele queria ficar fora, dando brecha ao Léo Ortiz? Não, porque o Tite vem estabelecendo essa competição. Isso é muito importante. E hoje nós percebemos, né, um Flamengo já nos acréscimos do segundo tempo, marcando muito forte esse Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu já sem força, é lógico, né? É muito bom nós deixarmos isso bem claro aqui, mas um Flamengo extremamente ligado. Então hoje, né, até trazendo uma fala do Renato Gaúcho dessa semana, o Flamengo, para o Renato Gaúcho, é a melhor equipe nesse início de temporada, e eu concordo com ele, com todo respeito a todas as outras. O Flamengo hoje é muito forte defensivamente na questão da criação, e tem um Pedro hoje que faz gol a todo jogo, né? Tecnicamente mal faz gol, tecnicamente bem faz 2, 3 gols, enfim, é um cara que a bola chega, ele tá matando. Então hoje, para jogar contra esse Flamengo no Maracanã, até mesmo fora de casa, é muito difícil. Méritos do Tite, que consegue coletivamente
conscientizar todos esses jogadores. E aí todos nós sabemos, se você tem uma equipe coletivamente muito forte, individualmente, o Flamengo já é forte demais, essas individualidades sobem muito e aí fica muito difícil de bater esse Flamengo. Vamos aguardar o segundo jogo, mas acredito que o Flamengo está bem encaminhado para conquistar esse título do Campeonato Carioca. Lembrando, peço a você, deixa o seu like, se inscreva, compartilha, é muito importante para o nosso crescimento. Até a próxima.